Olá, boa noite. Estamos aqui, vamos iniciar mais uma live. Sejam todas e todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria, um prazer encontrá-los. Tem sido, né? Vou sempre dizer, em épocas de isolamento, é legal a gente interagir, a gente se comunicar. E as mídias sociais ajudam e a gente tem já se tornando aqui usual a gente fazer essas lives. Hoje à noite vamos conversar um pouco sobre essa questão cultural, né? Quando eu digo isso, óbvio que o meu convidado é do ramo, é o ator, diretor, eu diria que militante da cultura já de algum tempo na nossa cidade, no nosso estado. Estou falando do Carri Costa. Deixa eu ver aqui se ele já vai aparecer na tela. Espero que a nossa internet ajude, né? Carri, se você, na hora que você entrar aí, obviamente que você vai ter a oportunidade de pedir um acesso, certo? Para a gente poder iniciar essa nossa live, esse nosso bate-papo. O Carri, aliás, as boas coincidências, né? Nós estamos caminhando, me parece que para bons resultados aqui no nosso estado, na nossa cidade, a partir do problema que nos deparamos, é mundial, em todo canto, estou falando da pandemia, e nós iniciamos o isolamento. Acho que foi das últimas pessoas que pessoalmente eu encontrei antes dessa pandemia, por conta de uma atividade que o nosso mandato realizou, mais precisamente acho que no dia 16 ou dia 17. Foi um pouco... Deixa eu ver aqui o que estão falando. Fica um pouco mais no centro. Ah, beleza. Tá vendo? Os nossos... Muito obrigado. Os nossos internautas ajudam. Fica aqui dando essa dica. É verdade, viu? Vão dando toque aí, tá bem? Pra poder ver. E aí agora eu vou pedir... Vitor, pega aí meu óculos, Vitor, por favor. Que eu não sei por que a gente esquece que já está com mais de 40. Aí a gente não consegue ler, né? Assim, as coisinhas que são pequenas. Opa, aqui, olha aí. É outra coisa. Opa, já está aí com a gente aí Raquel Viana, Kelly, Evangelista, meu amigo Orenilton, que aliás, o nosso... Opa, o Carri já acenou. Agora é só pedir um acesso, Carri. Acho que vai aparecer aí na sua tela um pedido de acesso, né? Seja bem-vindo, Tiago, o Péricles, a Lana. Opa, Lana, mandando eu colocar óculos. Tá bom, eu já assumi aqui que tenho mais de 40, né? E aí dizem que quase todo mundo depois dos 40 começa a necessitar desse fundamental auxílio que é um óculos. Espero que eu não não esteja perdendo o Carri. O Carri entrou, tá certo? Acenou, opa, tá aqui ele. E bom, eu acho que o Carri já vai aparecer aqui na nossa. Olha aí, Estamos aqui. tá vendo? Ó, vamos ver se a internet, porque aí a tecnologia quer acolá, quer aprontar com a gente, né? Você tá me Pois é, ouvindo mas você bem? está ouvindo aí direito? Dá para ouvir? Muito bem, Carri. Estou ouvindo bem e estou lhe vendo, viu? Seu cenário aí está muito, muito bonito. Olha aí, rapaz, Marielle, tem várias figuras aí, vários quadros. Você é É, isso, é um homem da cultura. Quando eu digo assim, um cenário, te lembrando imagens, quadros, pinturas, isso tem a ver com o seu mundo, né? O mundo da arte. Eu estava tem, comentando, cara. Carri, mas Eu já vivo no quero meio disso a agradecer. vida toda, cara. Pois é, eu inclusive, você dispensa a apresentação, eu estava dizendo que a nossa live hoje vai conversar um pouco sobre a cultura, sobre a resistência cultural em épocas de pandemia. E eu diria mais, né? A gente sabe que a cultura é uma vida, é uma coisa permanente antes mesmo da pandemia,
de muita resistência, né? É algo que corre do lado. Eu estava comentando, para ir aqui direto ao assunto, daqui a pouco você se apresenta melhor para todos os nossos internautas que estão nos acompanhando, mas eu já começo dizendo que um pouco antes dessa pandemia, você, pelo menos do mundo cultural, foi um dos, nós nos encontramos um pouco antes da decretação do isolamento. A decretação Isso. foi a partir do dia 17 e nos encontramos na Câmara, acho que dia 16, no limite com responsabilidade que precisava ter. A gente fez uma sessão solene aí ao Ciro Santos, por conta de um título, e nos encontramos, e eu tive já no momento, quero aqui só para poder também não falar demais, dizer que é tema também da live, o que na época você já teve o privilégio, nós tivemos de ouvir você falar um pouco na tribuna, quando eu lhe convidei para a mesa, sobre a luta do Teatro da Praia. Será também um tema, né? Porque nós vamos discutir resistência cultural e manutenção dos equipamentos culturais em tempos de pandemia. Mas se apresente para nossos internautas. Muito obrigado por você estar com a gente, Carrinho. Eu que agradeço, esse espaço é sempre muito legal, é bem interativo e eu acho que a gente tem que aproveitar todos os espaços para falar de cultura, para falar de arte. Bem, meu nome é Carri Costa, né? E assim, eu comecei a fazer teatro aos 15 anos de idade. A primeira vez que eu entrei num palco, que eu subi num palco, foi aos 15 anos de idade e de lá não saí mais. É uma opção muito clara, muito definida, por ser um trabalhador da cultura e especificamente da cultura teatral. E, assim, com o passar do tempo, os sonhos foram acontecendo, a vontade de ter um espaço cultural, um lugar onde a gente pudesse ter para fruir aquilo que a gente pensa enquanto a encenação, a ideia da encenação. Aí veio o Teatro da Praia, veio a minha formação no curso de Artes Dramáticas da Universidade Federal do Ceará. Fui aprendendo muito com isso tudo, me voltei para a comédia, me voltei para a molecagem genuinamente cearense, algo que está intrinsecamente ligado à minha pesquisa, à minha forma de pensar o teatro. O riso me puxa muito, a molecagem cearense, essa insubordinação, digamos, cômica nossa, né, faz com que eu caminhe por essa vereda da comédia e do humor. O Teatro da Praia esse ano fez 27 anos, agora em abril. Isso, para mim, ele é muito representativo, isso é muito significante. Porque o Teatro da Praia é a sede da Companhia Cearense de Molecagem, que é a sede da nossa companhia teatral. E ele eu digo assim, que ele é um exemplo de gestão autônoma, irreverente, de um teatro no nosso estado. É muito representativo a gente durar tanto tempo, né, enquanto espaço cultural para a cidade de Fortaleza. E a minha história está aqui, está nessas paredes, está em todos esses desenhos, todas essas fotos, nas pinturas que estão, nas esculturas que estão nas paredes do teatro, que é caiado de branco, no telhado, e na insistente tentativa de mantê-lo de portas abertas. Isso é que é o mais sacrificante. Mas é uma demonstração também de que essa resistência ela é uma insubordinação, sabe, contra tudo isso que nos oprime e que diz que a gente não pode conquistar, não pode ter cultura, ter arte democrática para a cidade. Ele foi pensado num teatro para a cidade. Ele não é um teatro somente de pesquisa do Carri ou de fruição dos trabalhos do Carri. Durante 20 anos, a gente fez um festival aqui que foi um termômetro do teatro cearense nesse período, né? Então, foi muito bacana. Infelizmente, a gente não pôde mais realizar esse festival por conta de uma série de situações que estavam bem complicadas. Mas é o Teatro da Praia, sou eu, Carri, a cultura cearense, a arte cearense. Bom, você já começou e, na época, no finalzinho do ano a gente iniciou o ano, aliás, conhecemos 27 anos de Teatro da Praia, esse espaço que se tornou patrimônio, sim, da cultura e que a gente sabe da luta que você tem desencadeado. E nós vamos mais à frente falar de novo
até sobre a atualidade desse momento específico. Mas nesse cenário todo, assim me parece uma sina de espaços como o Teatro da Praia, que está especificamente se deparando com uma circunstância. Mas a cultura no todo, nesse nosso país, de um cenário muito complexo, a gente vê o governo federal, que inclusive com a instalação dele em 2018, em 2019, janeiro de 2019, a cultura já andou um pouco para trás, perdeu o seu desenho de ministério, caiu para... E num cenário muito conturbado, né? Um governo que tem dito a que veio de maltratar, inclusive, a cultura. Aí, se já não tivesse complicado, a gente abre 2020, logo depois de março, desse encontro que tive com você, na luta sua já de resistência para manter a luta pelo Teatro da Praia, a pandemia do Covid-19 se atravessando o mundo, atravessando todos os países, não seria diferente com o Brasil, atravessando nossa cidade, no sentido de criar a crise sanitária que nós estamos a viver. E nesse cenário atravessou naturalmente que há um setor que foi o primeiro a ser atingido, porque tem a ver com o risco de contágio, de não poder haver aglomeração, de não poder haver espetáculo. E os artistas, portanto, sofreram de imediato essa pancada. E me parece que, inclusive, estão passando por ela. Como é que está esse cenário todo? Eu tenho me deparado com muitos artistas na luta, né? Eu tenho o fórum do Comitê de Crise, dos produtores, o fórum do teatro, porque a gente precisa reclamar no âmbito dos governos estaduais e municipais local, a turma nacional, com a lei da Benedita, da deputada Benedita, é um cenário de muita resistência mesmo, né? De muita dificuldade. Fale um pouco aí do que você tem acompanhado das outras linguagens, além do teatro, nessa resistência. Bem, assim, num momento bem singular, né? Assim, tá parada a imagem? Rapaz, é a internet, mas eu estou ouvindo, a voz está saindo, pode continuar falando. Acho que é aqui, então não sei se quando der uma me alertando aqui, porque eu sou meio... Mas uma coisa é certa, a gente vem... Nosso estado, na nossa fortaleza, no Brasil como um todo. Traduzinho. Carrito, eu não estou mais te ouvindo. Além da imagem congelar, perdeu um pouco o áudio. Você está me ouvindo? Tá parando aqui, eu não sei por quê. Não sei se é a rede. Vamos ver agora. Por exemplo, agora voltou a imagem. E fala aí. Estava vendo aqui com a minha, tanto com a internet como o 4G ligado. Mas O meu 4G tá ligado. Então acho que é certo agora aí. agora me parece que voltou. Agora deu. Vamos ver se. Agora, pronto, é a Ok. internet mesmo. Na realidade, eu vou ser sério com você. Eu moro nos fundos do Teatro da Praia, né? Então, assim, a minha internet não é lá essas coisas todas. Né? Então, assim, eu sou Mas o fantasma da ópera. A gente, para manter esse espaço, eu tive que fazer muitas concessões. Dentre elas morar aqui. Eu tenho que morar aqui porque aqui eu mantenho o espaço, a segurança do espaço, enfim, tudo isso. economiza na vigilância, né? Eu sou ator, vigilante, contínuo, varredor,
diretor do teatro. Eu faço nessa Você é um guerreiro. Mas parece que a sua trajetória da peleja num país como o nosso, que você estava comentando, que nunca foi fácil. A cultura como um nunca todo foi nunca foi fácil, fácil, cara. mas o governo Agora a gente está Bolsonaro vivendo um piorou, não momento. foi? Agora a gente está vivendo esse momento de muito complicado, sabe? Mas assim, a gente percebe. Olha, eu tô nessa baia, eu tô nessa luta há 37 anos. Né? Então eu venho do teatro de bairro, eu venho do teatro, eu venho do tempo que não tinha escolas de teatro aqui na cidade de Fortaleza. E era muito difícil você ter acesso a cultural naquele período. Começa daí. De repente, você, quando passa a ter uma certa consciência de luta e de classe, porque ter consciência de que você é artista, você também ter consciência de classe, de que você é um trabalhador da cultura e de que esse trabalho ele pode dar sustentabilidade também à tua existência, né? Porque você ama aquilo que você faz e opta por trabalhar a vida inteira isso e aprender a vida inteira isso. Porque ser ator é aprender a vida inteira. Ser trabalhador da cultura é aprender a vida inteira. E o que nos ensina nunca foi fácil. Nunca foi fácil, cara. Então, assim, todas as vezes que a gente realmente tentava conseguir recursos para sobreviver dessa arte, nos era privado sempre. Né? Eu me lembro muito bem quando não tinham editais, que a gente foi à briga atrás do... Às vezes a gente acha que as coisas meio que surgiram por osmose do nada, mas na história do teatro cearense, na história do teatro de Fortaleza, a gente teve muitos lutadores. O próprio sindicato foi um dos que lutou. A Federação Estadual de Teatro foi também uma entidade que lutou muito forte. Junto com a Associação dos Produtores Teatrais, a gente juntou e fez os fóruns de teatro para tentar nos fortalecer e ter algumas conquistas. As conquistas, sabe, e vieram através de muita luta, através de muita batalha. Né? Então, se esses editais hoje existem, se existe uma forma mais democrática de você, mais republicana, de você ter acesso aos recursos da cultura, foi porque muita gente lutou para isso acontecer. E essa luta não para. Essa luta não é interrompida nem interrompível. A gente vai estar sempre lutando para isso. Especificamente agora, um poder nacional nos quer colocar como vilões dessa história. Quer colocar a arte, a cultura brasileira, a cultura dos estados, como vilões. Né? E a gente vai sempre reverter esse jogo. Porque a gente fala de emoção, a gente fala de liberdade, a gente fala de vida, a gente toca em pontos cruciais da existência do ser humano. Né? Assim, mas manter um espaço cultural, seja ele de pequeno porte, como o Teatro da Praia, ou de grande porte, como qualquer outro grande teatro do nosso país, exige uma série de sacrifícios e de enfrentamentos e de lutas, sabe? E a gente também não pode esquecer que existem espaços que de uma certa maneira, eles são meio que espaços culturais que estão dentro de um cinturão de invisibilidade. São aqueles que não chegam nas mídias, são aqueles que não chegam nas redes. Eles precisam de muito mais. Olha, se o Teatro da Praia precisa sobreviver, se manter e resistir, sabe aqueles grupos que fazem o São João, os casamentos matutos, as paixões de Cristo, que se reúnem em pequenas casas, em pequenas paróquias, em pequenos espaços, também precisam sobreviver. São espaços culturais de sobrevivência e de fruição da arte, sabe? E às vezes são invisibilizados, né? Então, assim, a gente tem que perceber que essa luta é uma luta democrática, sabe? E as conquistas também têm que ser democráticas. Elas têm que passar por um viés de todos. Agora, assim, não é fácil você gerir um espaço independente, porque muitas vezes não tem entendimento disso, né? Opa, parou? Não, mas tá ouvindo, Carri, tá? Tô te Ouviu aí? ouvindo. Eu tô Tá. te ouvindo. Aliás, com essa pausazinha, eu
história tá boa. do teatro cearense. Tanto faz, né? Pode deixar as duas ligadas, né? Carri, tu tá me ouvindo? Oi? Tá ouvindo, né? Tô. Vamos aqui para frente. Carri, inclusive assim, eu escutando você, quero aproveitar para você falando de espaço, a Gorete, inclusive, junto com o Ricardo e outros, estavam tocando o Espaço Moa do Catendê. E aí eu só me lembrando, você dizendo aí do quanto é, você que nome, né? Agora mesmo acho que a Marisa, a Ilha Andrade estava comentando do quão é importante esse espaço. Mas eu vendo aqui a Gorete que entrou, lembrando que um espaço que começou há pouco e que está servindo para coletivos de cultura afro, e que agora que fechou, o pessoal se virava com uma outra coisa, mas fechado tem o aluguel, tem que pagar o aluguel, tem todo um custo, né? Eu fico realmente tendo imagem, dimensão do que é essa dificuldade. O próprio Teatro da Praia, que no caso, obviamente, que tem uma circunstância particular, que é o desejo do dono do imóvel de querer dar outro destino, você tá, anunciou essa luta, mas agora mesmo aproveite, até porque eu quero dizer para quem está nos ouvindo que o Teatro da Praia vai fazer uma live cultural dia 28, eu acho que é. 28, é? É, 28. Que aí é dia 28, para justamente se movimentar. E sobre isso eu tenho visto a solidariedade em vários casos, porque nós estamos falando, por exemplo, do espaço. Tem espaço que, porque quem tem uma escola de dança, uma escola de música, às vezes é um profissional, né, artista que está oferecendo aulas sobre alguma coisa, tem toda uma luta, uma peleja. A solidariedade tem acontecido muito entre os artistas, a partir de fóruns que estão acontecendo, de solidariedade, aonde pode chegar. Mas eu fico só me lembrando dos espaços, que aí é mais difícil ainda para quem está tocando e que não está podendo dar sua aula, e não está podendo dar seu espetáculo, para pagar as suas contas, a própria manutenção física do artista e, no caso do CNPJ, que muitas vezes se confunde com artista, que toca, você tem que ficar morando aí para cuidar. Não é fácil, não é fácil. Eu estou aqui vendo vários depoimentos de gente com isso, né? A ideia da gente, inclusive, ter conversado, ter convidado você, Carri, para conversar sobre isso, é porque nós precisamos não desistir. A resistência, mais uma vez, se coloca como tarefa. Essa pandemia vai passar por ela, mas o setor cultural, inclusive, vai precisar se ressignificar, se desdobrar, porque deverá ser um dos últimos a normalizar. A gente fica imaginando que o mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia. E na cultura, logo, me parece que vai, né? Como é que a gente vai passar por isso, meu irmão? O que é que você vê aí nesse horizonte? É, na realidade, esse 2020 começou um pouco complicado para mim, né? Um pouco complicado para a gente. 2020 já começou meio fuleiragem, né? Então, assim, logo no carnaval, antes do carnaval propriamente dito, a dona chega. Esse aqui é um galpão na Praia de Iracema, na antiga zona portuária da cidade de Fortaleza, próximo ao Centro Cultural Dragão do Mar, ao Centro Cultural da Caixa Econômica. Quando a gente chegou aqui, não tinha nem nenhum dos dois ainda, né? Então, assim, ela chegou dizendo que foi antes da reforma. Eu acho que o Teatro da Praia é antes da reforma, da criação do Dragão do Mar, não é? O galpão é antes do Dragão, não é antes de se instalar o Dragão. Exato. Exato. Quando a gente chegou aqui, eles estavam fechando aquela área ali para construir o Dragão do Mar. Nós chegamos aqui em 93. E aí, nesse ínter, assim,
ela chegou para a gente pedindo, dizendo que a gente tinha prioridade de compra, isso eu com um mês de alugado. Aí ela chegou para mim dizendo que eu tenho prioridade de compra, né? Diz assim, mas vamos comprar com o quê? Né? E logo em seguida veio o Covid-19. Aí, pode falar. Cara, e aí lascou, né? Lascou o cano, porque juntou uma coisa com a outra. A gente teve que fechar o teatro, a gente tinha recém-estreado uma comédia. Quando eu estreio uma comédia, a gente está com um público muito bom, né? Então, porque as pessoas querem ver essa comédia nova, estava levantando um público legal, os recursos estavam entrando. E aí a gente teve que fechar. Nossa, que luta. Teve que interromper o espetáculo. Teve que interromper até para a coisa não complicar. E a gente recebeu o público também, obedecendo todos os critérios que seriam necessários para poder a gente aderir a essa indicação, né, da vida humana. Paramos, fechamos o Teatro da Praia. E aí, pronto, começou a minha tentativa, a busca de meu espaço fechado. Né? Então, pois aproveite e fale aí do dia 28. Como é que vai ser, o que é? O nosso, eu digo assim porque a gente coincidiu, inclusive, como eu já tinha conversado para você, essa live é solidária, né? O ponto é simbólico, é R$10. Como é que faz para adquirir? Como é que você está fazendo para poder vender esses? Fale um pouco aí da live de 28. A gente vai fazer uma rifa. Na realidade, a rifa já está funcionando. Você no meu Insta, no meu Face, e lá tem dizendo como você pode contribuir com essa rifa desse quadro. Esse quadro chama-se Mamulengo. Foi um quadro que eu pintei há muito tempo atrás. Então, assim, eu aqui e acolá ouso um pouco trabalhar com as artes plásticas. E aí eu disse, vou fazer isso. Né? Vou colocar. Vamos ver se a gente consegue vender a R$10 o ponto da rifa. E se a gente consegue, ter assim, adesão suficiente. A ganhar recursos, né? Tomara que o pessoal tenha escutado bem. Aqui eu estava vendo você falar tomara que o povo colabore. E aí falhou um pouco, eu não sei se os nossos internautas perdeu alguma coisa da sua fala, né? Tá me ouvindo agora, Carri? Eu tô ouvindo. Alto e pois claro. Aqui pois aí eu estava escutando direitinho, você lembrando do ponto da rifa, que pode procurar no Instagram, no seu Face, para poder tocar. E eu queria aproveitar e falar de uma iniciativa que o nosso mandato está tomando. Hoje eu formalizei, veio na sessão da Câmara, que justamente, nacionalmente, eu estava vendo aqui alguém que está acompanhando a live, falando da luta que a bancada federal de deputados aqui no Ceará, a deputada Luiziane e outros, mas a Luiziane tem estado muito à frente, a deputada Jandi, a deputada Benedita da Silva tem tocado a luta, porque o governo federal, óbvio que a tentativa de estender o auxílio emergencial dirigido ao setor cultural é uma luta que está em andamento. Aqui no município, eu tomei um projeto durante 3 meses, criar um programa de atendimento de auxílio cultural para os artistas de Fortaleza e para o espaço, né? Seria 3 parcelas de R$600 que a gente propôs, inclusive eu conversando com o presidente da Câmara, que teve uma emenda dele no início do mês de maio, que permitiu remanejar todas as emendas parlamentares, que deu o valor de 48 milhões, para que a Prefeitura pudesse usar no enfrentamento do Covid. Quando a gente fala do enfrentamento, lembra-se logo na saúde. Mas não,
a enfrentar o Covid é criar condições, por exemplo, também para outros setores da sociedade serem amparados. Precisa haver algum amparo, senão as coisas ficam muito difíceis. Eu estava, não tenho dúvida que a cultura, você fala da luta e da resistência, a gente conseguiu caminhar um pouco a partir da luta dos artistas que nunca mendigaram, nunca pediram favor, sempre brigou muito. Governos como o do Lula criou um sistema nacional de cultura, fico me lembrando dos pontos da T, que andou, eles não desmontaram tudo, mas o Estado, óbvio, a partir do governo federal, não tem sido solidário, né, com os artistas. Aqui tem duas coisas que se confundem. Eu estou até propondo agora na semana que vem, no começo do mês de junho, propor um debate com os setores da cultura, e vou convidar uma deputada federal, a Luiziane, para a gente fazer um diálogo, uma live debatendo isso, né, ao mesmo tempo. Mas eu queria lhe dar essa notícia, que pelo menos da minha parte, eu acho que é um alento para a gente pegar o Guilherme, a Larissa e outros vereadores e convencer a prefeitura a bancar durante 3 meses aí, porque imagine que a abertura começa a partir de junho, mas nós vamos ter meses difíceis para quem vende espetáculo, porque as pessoas vão estar... Ninguém sabe como é que vai ser, né? O Teatro da Praia, por exemplo, que já é uma luta que você anunciou a necessária solidariedade para se manter hoje aberto e com todas as complexidades que está, né? O que é que a gente precisa se juntar? Eu tenho certeza que nós precisamos estar juntos e a cultura merece ser acolhida por todos nós do poder público. Não é favor, é nosso dever para a gente conseguir não deixar o que já é difícil ficar mais difícil, né? Eu acho que isso é muito bacana, Anivaldo, quando você propõe esse auxílio, porque a gente sabe que vamos ser os últimos a voltar ao trabalho, sabe? Enquanto muitas outras, sabe, outras ações vão acontecer, outros lugares serão abertos, outros comércios irão funcionar, né? Os teatros realmente vão ser os últimos a serem abertos, a voltar a funcionar. A gente aglomera pessoas, é o público que vai nos assistir. Então, assim, inclusive até quando a gente faz um espetáculo e vende para um centro cultural, ou seja, movimenta ações que nos dão um respaldo financeiro, não vai ser tão fácil para a gente. Então, acho que o poder público realmente, tomando essa iniciativa, vai nos ajudar muito. A gente precisa sempre de parlamentares, eu sempre fui muito a favor que a gente tivesse uma proximidade com todos os parlamentares sensíveis à cultura, sensíveis à arte, porque é nessa instância que a gente pode conquistar coisas mais interessantes, recursos para nossa, digamos assim, para a cultura e para a arte, de uma maneira mais democrática, né? Então, eu bato sempre nessa tecla, né, de que quanto mais forte a entrada dos parlamentares e a gente entrar no parlamento com essa sensibilidade, Carri, melhor para nós. eu vou dar 2 dicas aqui. Primeiro, que os nossos internautas estão sugerindo que a sua imagem o escuro, se de repente alguma luz que apagou, aonde você está. Alguns estão comentando que você podia acender. Pronto, acho que é a localização por causa da luz. Pronto, para melhorar a luz. É como se você tenha ficado mais escuro. É só mexer aí. Pronto, aí. Ficou melhor. Parece que é o ângulo do espaço. A outra coisa é um comentário que eu estou vendo aqui na tela, feito pela Gorete. E quem lhe conhece, eu já vi vários depoimentos de que você toca o seu teatro, a sua luta, que muitas vezes não é fácil, mas você é sempre muito solidário, né? A Gorete está aqui lembrando de que a cultura, além de desalienar, ajuda vidas. Não esqueço nunca a solidariedade e a empatia do Carri quando soube do acidente da produtora cultural Luana Holanda, né? Aí fez referência aqui. Óbvio que eu fiquei curioso, né? Nem sei se é o caso a gente estar expondo, mas faço esse registro a partir do comentário aqui da Gorete para você sobre a iluminação. Alguém diz assim: na Argentina, a Cristina criou um programa de apoio ao teatro e centros culturais
com mais de 10 anos. Cadê isso no Brasil? Em Fortaleza. É o caso do Teatro da Praia, 27 anos. Já era para ter mais respeito por parte de nós do poder público. E aí eu me incluo como Câmara Municipal. A gente viu, por exemplo, algumas medidas que a gente conseguiu fazer. Você está acompanhando, a gente antecipou a possibilidade da Secult lançar a mão do edital das artes. Mas é muito pouco, ainda é muito pouco. Isso nós estamos falando de um edital que a gente antecipou, mas que a gente possa fazer um esforço para o setor cultural receber uma força institucional, né? É necessário para a gente poder caminhar. Nosso internauta, o Carri, ficou mais visto agora? Está mais claro, Carri. Você estava um pouco escuro, mas está ótimo. Não, pois com você assim, agora. Eu vi 2 comentários. O teatro da praia, ele sempre foi um lugar de acolhimento, né? Assim, ele sempre foi um lugar muito receptivo, muito caloroso. É como se fosse uma casa de cultura, uma casa de arte. Não tem como fugir disso. E ele é uma extensão da minha pessoa. Eu acho que é uma extensão daquilo que eu aprendi e que o teatro me ensinou. Eu aprendi através do teatro. A questão de ser solidário, a questão de entender a vivência, sabe, das pessoas, do coletivo, é uma coisa que me proporcionou enquanto experimento, enquanto vida, enquanto existência. Então, a gente sempre, quando pode, a gente ajuda, a gente abre as portas, a gente dá força, acreditando nisso, acreditando que não existe vida para a cultura e para a arte sem a solidariedade, sabe? Sem o alcance de todos, de maneira muito republicana, né? Então, o Teatro da Praia foi essa casa, é essa casa que Uhum. Muito bem. Você, deixa eu ver eu aqui que até para olhar a hora, porque tu sabes que aqui acolá a gente pode ser gongado, né? Pelo Instagram. O limite é 1 hora. Deixa eu ver aqui que horas já estão. Eita! Então, vou me despedir. Quero que de novo da live cultural. Oi, oi. Não, estamos reconectando. Vamos lá que estamos reconectando, porque estava caindo aqui Tá rodando. Opa, tá rodando. Carri, eu queria novamente aqui só fazer Oi. um breve comentário. Tem muita gente entrando, né? A Raquel tá dando parabéns pela live. Mais uma vez agora ela fez outro comentário. Tem aqui, com certeza, algumas pessoas que estão... A Beth Menezes, o Murilo, o Paulo César entrou. Muita gente passando aqui para deixar um recado, a Dada Figueiredo. E naquela hora que você divulgava a live cultural, a internet não ajudou. Eu sei que Não, você falou, eu pelo menos não ouvi em detalhes. Então eu vou aproveitar que agora a internet está boa e nós já estamos caminhando para concluir. Eu quero que você, de novo, fale novamente da live no dia 28. é isso, gente. É o seguinte, para manter o Teatro da Praia, a gente pagar as contas, o aluguel, água, luz, telefone, essas coisas todas, eu estou fazendo a rifa de um quadro. Essa obra de arte, ela podia estar em qualquer museu do mundo, mas ela não está, ela está aqui, pô. Eu que pintei,
assim, esse humilde servo. Então, estou fazendo essa rifa a R$ 10. Olha, é uma obra de arte muito valiosa, gente. Quando eu tocar com linha carretel, isso vai valer muito dinheiro, muito dinheiro. Então, R$ 10 você coloca um ponto na rifa. Então, é só você depositar. A gente aqui no meu Insta e também no meu Face, tem um número da agência. A gente tem uma parceria com a Associação dos Produtores Teatrais do Estado do Ceará. E eles cederam uma conta bancária para receber esses R$ 10 da rifa. Então, aí, se você quiser depositar 10 conto, deposita e a gente manda você. E no dia 28 a gente vai bater um papo aqui sobre o teatro. Eu vou fazer o sorteio disso aqui, vai ter surpresa, vai ser muito bacana, vai ser um encontro legal, divertido, um encontro para a gente falar sobre teatro, sobre cultura, sobre arte. E de antemão eu quero agradecer a você, cara. Você é um grande lutador aqui nessa cidade pela cultura, pela arte, sempre foi. Eu acho que sempre vai ser, né, cara? A gente tem que estar sempre junto. Eu me lembro muito bem que há tempo atrás a gente está sempre correndo atrás de possibilidades de manter esse espaço. E você é uma pessoa que nos estimula isso, né? Porque você faz esse link com o parlamento, né? A gente precisa de vocês, a gente precisa do parlamento para que cada vez mais nós tenhamos uma legislação voltada também para a cultura, né? Então a gente precisa ser quisto e visto por esse parlamento, né? Para que eles preparem uma legislação também que nos fortaleça, para que quando acontecer, caso uma situação como essa, a gente esteja melhor amparado. Agora a gente está aprendendo na porrada, sabe? Então, é o caso que a gente está junto sempre. Não podemos estar juntos esporadicamente no momento crítico. A gente tem que estar junto. O artista do poder legislativo, sabe? A gente não pode fugir disso, né? Para que a gente consiga construir coisas interessantes. Carri, foi maravilhoso, porque agora eu, por exemplo, ouvi todo o recado. Com certeza, dia 28, nós vamos curtir esse momento, essa live. O quadro é lindo. Mais do que isso, que a solidariedade nos invada, porque o sentido do quadro, da cultura, que vale muito a pena, é também de dar uma força ao Teatro da Praia, a essa luta que você personifica no sentido bom, porque Carri Costa se confunde a história do Teatro da Praia, mas em Carri a gente, na verdade, conclui da minha parte o sentido de dizer: o poder público tem que fazer a sua parte. O mais difícil, os nossos artistas já fazem, se dedicam, dão a vida, emprestam a sua presença, como o Carri está aí lembrando, diretor, ator, vigilante, cuidador do espaço, né? Assim como muitos outros guerreiros que tocam a cultura nas muitas linguagens que ela tem. A gente tem acompanhado a luta do Fórum dos Produtores, com Dalto Moura, com a Silva Moura, com muitos que estão lá tocando, a luta do teatro, né, do Fórum do Teatro com a Eri Aquino, você e por aí vai. Portanto, o prefeito Roberto Cláudio, o governador Camilo, os vereadores de Fortaleza, os deputados, têm que fazer a sua parte. Mais difícil, os artistas têm feito. E eu quero que o Carri se despeça de nós. Eu adorei. Eu penso que lives como essa, com figuras como você, que dá testemunhos da sua caminhada, nos alimenta. Em épocas difíceis como essa, que nós estamos isolados, a gente se alimenta da esperança do futuro. E não existe futuro sem arte, sem cultura, para nos animar, para nos alimentar. Viva a cultura, viva o Teatro da Praia. Muito obrigado, Carri Costa. Com você, as suas despedidas. Né? E é que a gente é muito bacana a gente saber que essa pluralidade está acontecendo na rede. Todos estão vendo, lendo, assistindo, consumindo, sentindo a arte e a cultura bem próxima através da rede. Que a gente continue isso quando isso tudo acabar. Né? Que a gente permaneça conectado com a arte, com a cultura, principalmente a cultura da nossa terra, a cultura do nosso estado, para que a gente tenha essa raiz mais forte, mais fortalecida na gente. Um beijo no coração de todo mundo que prestigiou esse nosso papo e agradeço mais uma vez a você, Onivaldo. Muito obrigado. Valeu.
Obrigado, meu lindo. Eu quero, antes de mandar também um beijo para todos, um beijo para a Beth. A Beth, eu vi ela agora dizendo que está no Piauí. Beth, nossa querida, está no Piauí, mandou um beijo para a gente. Beijo para você, Carri. Muito obrigado a todos. Boa noite. Valeu.